Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os resultados do projeto Efeito de Surfactantes sobre a extração de corantes em sistema aquoso bifásico. Desenvolvimento de um método sustentável e inovador para separar corantes em efluentes têxteis. Este projeto ele foi financiado pela FAPEMIG e foi desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto, pelos estudantes do Laboratório de Fisicoquímica e Química Ambiental. Corantes são utilizados nos mais diferentes setores, como, por exemplo, indústria farmacêutica, indústria de papel, indústria alimentícia e indústria têxtil. Devido a essa ampla utilização, efluentes contaminados com corante representam um problema ambiental bastante sério e um desafio para a comunidade científica em geral. Assim, diferentes técnicas têm sido propostas para o tratamento dessas matrizes antes de seu descarte. Dentre essas técnicas, uma possibilidade é a utilização do sistema aquoso bifásico. O sistema aquoso bifásico é um sistema de duas fases e ele pode ser formado pela mistura de soluções aquosas de diferentes substâncias, por exemplo, dois polímeros, dois eletrólitos, um polímero e um eletrólito. Diferentes substâncias podem ser misturadas para formar sistemas aquosos bifásicos. Esses aqui são apenas alguns dos exemplos. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um sistema aquoso bifásico formado por polímero e eletrólito. A gente pode observar que esse sistema ele é formado majoritariamente por água. A gente tem uma fase superior que é rica em polímero e a fase inferior que é rica em eletrólito. Então, uma das características desse sistema é que eles são formados majoritariamente por água. O SAB tem sido bastante proposto no contexto de extração de corante. Esses experimentos de extração de corante usando o SAB, eles são muito simples. Aqui, por exemplo, eu mostro um efluente industrial contendo uma alta carga de corante. Adiciona-se a esse efluente sal e polímero até a obtenção do SAB. E o que a gente observa é a transferência, das moléculas de corante para a fase superior do SAB, ou seja, o SAB ele tem o potencial de preconcentrar o corante em uma de suas fases. A maioria dos trabalhos que são reportados envolvendo SAB e corante, eles se baseiam nessa ideia, do uso de SAB para pré-concentração de corantes. Uma coisa que nos chama a atenção é que sempre que eu uso um SAB, o SAB ele pré-concentra, os corantes em uma das fases. Mas, dependendo do tipo de matriz, seria interessante a gente conseguir separar os corantes, ou seja, que eu pudesse ter uma situação na qual um determinado grupo de corantes fosse para a fase superior e um determinado grupo de corantes fosse para a fase inferior, Então, a maioria dos trabalhos que a gente tem reportado, ele mostra essa pré-concentração de corantes, mas não explora o potencial do SAB na separação de corantes. Assim, neste trabalho, nós vamos avaliar o efeito da presença do surfactante brometo de cetiltrimetilamônio, CTAB, como agente modulador da partição de corante em SAB. Nós vamos avaliar o efeito desse composto na partição do corante aniônico amarelo remazol e na partição do corante catiônico azul de metileno, sendo que o nosso objetivo é avaliar se na presença desse agente modulador é possível separar corantes aniônicos e catiônicos. Assim, nós separamos um sistema aquoso bifásico formado por polímero, sal e água. Adicionamos os dois corantes, amarelo remazol e azul de metileno. À minha esquerda, nós temos esse sistema na ausência de surfactante. Na minha direita, nós temos esse sistema na presença de surfactante. Os componentes foram misturados, o sistema foi agitado e deixado em repouso. Nós podemos observar que na ausência de surfactante, os dois corantes eles migram para a fase superior do SAB. Por outro lado, na presença de surfactante, há uma separação dos corantes,
sendo que o corante azul de metileno se concentra na fase superior e o corante amarelo remazol se concentra na fase inferior do SAB. Para entendermos por que este processo ocorre, a interação entre o surfactante CTAB e o corante amarelo remazol foi estudada por diferentes técnicas. Os resultados do estudo da interação entre CTAB e amarelo remazol mostraram que esses compostos formam agregados que são mais estáveis na fase inferior do SAB, permitindo a separação entre os dois corantes. Este resultado abre também a expectativa do uso de SAB na separação de outros compostos. Tendo em vista o potencial do SAB na pré-concentração e separação de corantes, nós fizemos uma extensa revisão de literatura para conhecer o estado da arte entre SAB e corante. Os resultados dessa busca resultaram em um artigo de revisão que foi publicado em um importante periódico de circulação internacional. Nessa revisão, nós observamos que a maioria dos sistemas aquosos bifásicos que são empregados para extração e ou partição de corante são formados por polímero-polímero, eletrólito-eletrólito ou polímero-eletrólito, sendo ainda incipientes estudos com sistemas formados por surfactantes e sal, especialmente surfactantes da família Twin e sais orgânicos, que são sistemas mais ambientalmente amigáveis. Assim, na segunda etapa desse trabalho, nós obtivemos sistemas aquosos bifásicos formados por Twin e sais orgânicos, caracterizamos esses sistemas e os aplicamos para a extração de corantes a partir de efluentes têxteis. A aplicação do SAB para pré-concentração de corantes é bastante simples. Pega-se uma alíquota do efluente, adiciona-se o sal tartarato de sódio e o surfactante Twin 20. Agita-se esse sistema e depois deixa em repouso. Observa-se a transferência da carga de corante para a fase superior, que está em muito menor volume em relação à fase inferior, ou seja, os corantes são concentrados na fase superior do SAB, diminuindo o volume de efluente a ser tratado, facilitando a implementação de próximas etapas de tratamento. Os resultados deste trabalho geraram alguns produtos, dentre eles a formação de recursos humanos, um pedido de patente foi depositado, 4 artigos foram publicados em periódicos de circulação internacional, 7 trabalhos foram apresentados em congresso em nível local, regional e internacional. Cabe ressaltar nosso agradecimento à FAPEMIG, que tem sido fundamental para a consolidação do nosso grupo de pesquisa.